Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouco sobre o GRADE. O GRADE que é uma ferramenta que visa determinar a certeza da evidência científica, né, de intervenções que são publicadas nos artigos e que a gente acaba tendo acesso a eles através dos estudos de revisão sistemática, onde são avaliados o GRADE. Bom, o GRADE, ele é a graduação da avaliação da qualidade da evidência e força das recomendações em saúde. Então, eles avaliam as variáveis que visam determinar se elas estão sendo adequadas ou não à intervenção que está sendo proposta. Então, bem, o Grade, e para poder se aprofundar mais nele, né, a gente recomenda fortemente a leitura de artigos que usam o Grade como fonte de informação, que também é usada, utilizada por instituições como a Crocan, né, respeitada instituição de publicações de revisões sistemáticas, mas também no setor público, o Ministério da Saúde, mas não só do Brasil, de outros países também, que quando usa o grade, ele entende que está se guiando por um parâmetro que vai escolher intervenções que têm uma evidência científica avaliada e com previsibilidade de resultados, critérios bem estruturados, enfim. Então, é isso que a gente propõe, que vocês se aprofundem aí nessas informações. Aproveitando o ensejo, eu espero que quem não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve lá, aperta o sininho para poder receber quando a gente estiver publicando novos vídeos e dá um like, né, para poder valorizar o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, então o objetivo do grade é avaliar a qualidade, qualitativamente, portanto, né? Dar certeza da evidência científica de revisões sistemáticas, onde ele é um instrumento usado dentro de revisões sistemáticas que incluem estudos, principalmente estudos primários, né? Então, buscando integrar a prática clínica às referidas evidências. Então, buscando ser útil para o objetivo final, que é fazer essas práticas serem baseadas em evidências científicas, né? Concretas, efetivas, previsíveis, seguras. Bom, a classificação da evidência científica se dá de cima para baixo, como alta, moderada, baixa e muito baixa. Né? Alta, uma maior certeza da evidência científica, e muito baixa, a menor certeza da evidência científica. Bom, os estudos, quando são de ensaio clínico controlado, randomizado, começam sendo avaliados como alto nível de evidência, mas podem baixar o nível à medida que vai sendo avaliado no grade. Então, assim, começa alto, mas a depender dos critérios do grade sendo avaliados, eles podem ser rebaixados. Assim como os estudos observacionais começam sendo avaliados como baixo nível de evidência, mas podem aumentar o nível à medida que também vai sendo avaliado pelo grade. Então, assim, porque a vocação do ensaio clínico é avaliar intervenções. Então, isso, dependendo de como metodologicamente o estudo foi conduzido, ele já começa um nível mais alto. Já os observacionais é um estudo sem intervenção. Então, considerando aqui a pirâmide, né, do nível de evidência, né, a gente sabe que no topo da pirâmide, o nível de evidência é maior, onde estão as revisões sistemáticas, preferencialmente com processamento estatístico da meta-análise. Bom, só que as revisões, elas são é, artigos que absorvem estudos primários, revisões que são sistemáticas, estudos secundários, portanto, absorvem ensaios clínicos, mas existem aquelas revisões que absorvem estudos observacionais. Então, o ensaio clínico está logo abaixo da revisão sistemática, sendo, desculpem, o ensaio clínico o nível mais alto, e por isso que começa como alto nível, a princípio, na avaliação do grade. Já os estudos observacionais, seja coorte prospectivo, retrospectivo, caso controle, que é retrospectivo sempre, e transversal, todos esses estudos começam com nível baixo. Daí a avaliação vai dizer se vai subir ou não o nível. Tá? Então, todos os estudos observacionais estão abaixo, né, do nível de evidência do ensaio clínico controlado, principalmente se for randomizado, duplo ou triplo cego. Bom,
Existem domínios nos grades, no grade, os domínios do grade, eles servem para avaliar variável a variável. Cada variável vai ter a sua avaliação, separadamente. Bom, os fatores que podem rebaixar a qualidade, né, porque existem os que podem rebaixar, os que podem elevar. Os que podem rebaixar a qualidade são esses 5 que eu estou mostrando aqui. Risco de viés, que são avaliados nos estudos de revisão semática, através de ferramentas que devem ser adequadas ao tipo de estudo, isso é importante observar, né? Se o risco de viés for baixo, uma tendência para não rebaixar, mas se ele for alto, rebaixa. Inconsistência deve focar na heterogeneidade, que pode ser objetiva ou subjetiva. Objetiva é quando a meta-análise é processada, vai estar lá um resultado da heterogeneidade. Se a heterogeneidade for alta, e principalmente alta significativa, não? Ou se ela for baixa, porém não significativa, não significante, entendeu? Isso indica uma heterogeneidade, no mínimo, alta ou questionável. Então, isso rebaixa. E a subjetiva é aquela que a gente sente na leitura, onde o método não casa, o método de um estudo não casa com o do outro, ou porque usou a medicação diferente, ou porque usou um equipamento de marca diferente, ou porque as amostras eram diferentes, ou porque as marcas dos equipamentos eram diferentes, enfim, uma série de situações que podem prejudicar, né, o padrão e, consequentemente, dar incerteza sobre o resultado. A evidência indireta pode se basear, por exemplo, em preditores de risco. Preditores de riscos não é o risco principal, né? Esses preditores de risco geralmente são extraídos, essas informações, de variáveis de vocação secundária, ou seja, variáveis que têm pouca força de responder à pergunta da pesquisa. Não? Variáveis secundárias, elas são menos importantes que as primárias, mas elas servem quando as primárias não conseguem responder à pergunta da pesquisa. Então, precisa se observar se as variáveis secundárias que estão sendo usadas para poder responder à pergunta da pesquisa, ou se as variáveis secundárias elas estão sendo, digamos, colocadas como primárias, uma variável de vocação secundária sendo usada como primária, né? Inapropriada para responder à pergunta da pesquisa, né? E ainda tem que ver se a pergunta foi adequadamente feita. Pacientes e intervenções diferentes, né, podem também indicar uma evidência indireta. Pacientes com diferentes condições de saúde, pacientes com diferentes idades, pacientes de locais onde pode, por exemplo, propiciar que a doença seja resolvida de forma mais... O clima, por exemplo, pode favorecer a cura de uma doença. Enfim, então você precisa entender qual é a situação daquele método, né, dos pacientes, da intervenção, das variáveis que foram escolhidas, para saber se a evidência que está sendo demonstrada é uma evidência clara, né, direta sobre aquilo que se busca de resultado, ou se é uma evidência indireta. Uma evidência indireta, se obtida dessa forma, deve rebaixar a qualidade. A imprecisão tem que focar no intervalo de confiança. O intervalo de confiança daquele resultado tem uma média, ou a mediana no centro, e tem a sua amplitude para a esquerda e para a direita. Então, essa amplitude, quanto maior, mais impreciso o resultado é. Então, a amplitude deve ser estreita e não deve entrar em contato com a amplitude do resultado do controle, ou seja, ter interseção entre os resultados do que está sendo testado e do que tá sendo comparado, o controle. Né? Também a imprecisão tem a ver com o tamanho da amostra, né? Que também pode influenciar até mesmo na significância do resultado estatístico. O N pequeno, ele por si só é considerado ruim, mas o que é um N pequeno? Bom, o N pequeno é o N aquém do N que deveria ser obtido através de um cálculo do tamanho da amostra. Né? Ainda que isso não seja possível, por qualquer motivo, então se basear numa amostra mais significativa de outros estudos, por exemplo. Mas o N ideal é obtido no cálculo do tamanho da amostra. Menor do que isso pode levar a erros de interpretação, assim como também maior do que isso pode levar a erros de interpretação. Viés de publicação, no mundo ideal, é avaliado pelo gráfico do funil. Né? Então, o que é que vai enxergar o gráfico funil? A gente tem um vídeo sobre revisão schemática e meta-análise. Então, ele
vai ser um pouco mais bem explorado lá. Mas fatores que influenciam no gráfico do funil, que faz a avaliação do viés de publicação. A seleção, né, dos artigos na revisão sistemática, as falhas metodológicas, exclusões e perdas não relatadas, né, tamanhos de amostra grandes demais, pequenos demais, que sejam discrepantes em relação aos outros estudos, né, que acabam ficando fora do funil. Um funil ideal, os artigos devem ser colocados, distribuídos de forma mais igualitária possível, em cima, embaixo, à direita, à esquerda, né? Mas um viés de publicação observada em gráficos do funil deve rebaixar a qualidade. E quando não for feito o gráfico do funil, essa avaliação do risco de viés? Porque os artigos de revisão schemática, idealmente, eles devem fazer esse tipo de procedimento em artigos que tenham pelo menos 10 ou mais artigos incluídos. Então, para aquela situação que não tem esses 10 artigos incluídos e que não foi feito o viés de publicação, já demonstra por si só que existe um número pequeno de publicações, se isso foi bem procurado, seleção dos artigos, tudo mais, né? Se isso foi bem procurado, então isso já demonstra uma fraqueza no próprio, sobre o próprio assunto na literatura mundial. Bom, e o que pode elevar essa qualidade, né? O outro rebaixava, e essa o que é que pode elevar? A grandeza da magnitude do efeito. É claro, né? Quanto maior o resultado, mais robusto ele for, né? Se for maior no sentido numérico, para ter um número de cura maior, né? Ou um número menor, porque demonstrou que é um procedimento de prevenção que menos problemas ou eventos aconteceram, né? Então, mas um resultado robusto, seja para qual direção que ele vá, né? Dependendo do indicativo, se é terapêutico, acabando com o problema, aumentando a quantidade de pessoas que ficaram curadas, ou aumentando o número de pessoas que não ficaram doentes. Então, essa situação precisa ser robusta, e essa robustez, né, ajuda na grandeza da magnitude do efeito. Porém, precisando também, mais uma vez, falando sobre isso, o intervalo de confiança ser pequeno, porque não adianta ter uma média robusta, mas um intervalo gigante, né? Então, isso precisa ser também observado. O gradiente dose-resposta é a dose e a resposta para aquele objetivo terapêutico, né? Você consegue enxergar a dose que resolve o problema com efetividade e segurança? Muito bem. O artigo mostra que aquém daquela dose o tratamento é ineficaz. A partir de uma determinada dose, o tratamento pode levar a problemas de saúde, intoxicação, por exemplo, né? Então, assim, quando isso é bem determinado, bem delineado, relação entre dose e a resposta do hospedeiro, do paciente, perdão, à situação, então isso deve elevar a qualidade da chance de aumentar o nível da certeza da evidência. Bom, os fatores de confusão ou viés residual, eles precisam a todo tempo ser observados, porque é o seguinte, você fazer um tratamento e aquele tratamento ser eficaz para ele, sem haver nenhum tipo de outra situação que ajudou na eficácia, uma situação intrínseca do paciente, ou um tratamento paralelo que tenha ajudado. Então, por exemplo, você está, desculpem, você está com dor de cabeça, está com dor de cabeça e a pressão está alta. Então, você toma um remédio de pressão e toma um analgésico. Toma um analgésico que baixa a dor e baixou a pressão. Foi o analgésico ou foi o antihipertensivo que baixou a pressão? Bom, se você está fazendo um tratamento de uma infecção, prescreve um antibiótico em um paciente diabético. Você prescreveu um antibiótico naquele paciente diabético e aquele antibiótico acabou com a infecção. Muito bem. E foi o antibiótico que melhorou ou, de repente, aquele paciente que era um diabético descompensado, ele compensou a diabetes? Então, há fatores que podem confundir, isso precisa ser observado. Quando o estudo observa isso, faz avaliações que separam essas situações através de formação de grupos ou formação de processamentos estatísticos que tentem desmembrar essas situações, esses fatores de confundimento. Bom, aí você pode ter uma clareza, né, tirando a ambiguidade dos resultados. Então, fator de confusão trabalhado para se desfazê-los. Então, isso aumenta o nível de qualidade e aumenta a chance de crescer a evidência científica, a certeza da evidência científica. Bom,
Vantagens que são valorizadas pelo Grade, para aumentar a força da evidência, aumentar a qualidade de vida do paciente com aquela intervenção, aumento da taxa de sobrevivência da pessoa ou do órgão, por exemplo, e redução dos custos do tratamento. Então, se aquele tratamento reduz os custos em relação ao outro tratamento, isso é positivo. Se aumenta a sobrevida, isso é positivo. Se aumenta a qualidade de vida, isso é positivo, né? Bem, e o que reduz? Bom, os riscos que aquele tratamento de aumentar efeitos adversos, né? A terapia que está sendo proposta. Bom, se tem efeitos adversos, que precisa ser entendido o que é efeitos adversos, nós temos um vídeo apenas falando sobre esse tipo de situação, efeito principal, adverso, colateral, enfim. Então, os efeitos adversos sempre são indesejados. Então, se eles estão surgindo e se isso interfere na qualidade de vida, por exemplo, né? Na saúde, na qualidade de vida, precisa ser reduzido essa evidência, né? Essa força de evidência. A carga psicológica dos pacientes e seus familiares que esse tratamento leva, se é uma carga alta, emocional alta, bom, precisa ver se vale a pena esse sofrimento. Então, mas isso, de qualquer forma, não é desejado. Às vezes é inevitável, mas tem que se buscar valorizar qualidade de vida, qualidade emocional, né? E os custos para a sociedade. Da mesma forma que ter um custo menor é vantajoso, ter um custo maior, obviamente, é desvantagem. Bom, e dentro das revisões sistemáticas, né? É sempre ter uma leitura crítica sobre elas, porque elas podem também ser problemas, né? Então, a pergunta na revisão sistemática está coerente com o método e a conclusão? A pergunta é adequada, porque a pergunta errada leva a respostas que errada, não é nem questão de ser errada, mas uma pergunta que leva a um direcionamento precisa ser seguido pelo método e pela conclusão. E não se pode pensar em uma pergunta querendo fazer uma pergunta pensando em outra pergunta, uma pergunta talvez mais cômoda, mais fácil de ser respondida, mas que chegue próximo da pergunta desejada, por exemplo. Então, assim, se você vai fazer uma pergunta, seja uma pergunta clara, direta, do que se quer chegar. Aí, a partir daí, o método tem que ser construído para poder responder aquela pergunta. E a conclusão deve ser a resposta dessa pergunta, sem extrapolar limites. Ser exatamente de acordo com o resultado que foi obtido pelo método que foi proposto. Então, qualquer erro nesse caminho vai distorcer o resultado e isso não vai ser confiável. Tá? Então, pergunta, método, a resposta, o resultado e a conclusão, tudo bem encaixado. Os elementos picos, que têm a ver com a intervenção, né? E os elementos PECos, que têm a ver com estudos que trabalham com estudos observacionais. O PICOS trabalha com estudos de intervenção, principalmente os ensaios clínicos controlados randomizados. E o PECOS trabalha com estudos observacionais. Mais uma vez, sugiro que voltem, caso não entendam bem aí essas colocações, sobre os vídeos de revisão sistemática que a gente entra em detalhes sobre isso. Se esses picos e pecos estão bem claramente expostos na revisão sistemática e se eles estão adequados à pergunta. E daí para frente ver, né, se o controle é adequado para comparar com a intervenção que está sendo proposta com aquele grupo de intervenção, né, o principal que está sendo testado, se o controle, se as variáveis realmente medem o resultado que se deseja, se aquela variável primária é realmente vocacionada para ser primária, né? Então, isso tudo precisa ser enxergado no estudo de revisão sistemática, porque se o estudo está mal conduzido, se está extraindo essas informações dos estudos primários, assim, fora do padrão, naturalmente, a avaliação do pesquisador sobre esses estudos podem também ir distorcendo. Então, o estudo primário é o material que está sendo avaliado, né? Mas ele precisa ser usado corretamente dentro do estudo secundário. As variáveis escolhidas, métodos de obtenção, sua grandeza de intervalo de confiança, né? Grandeza de intervalo de confiança. Grandeza mostra quando é grande é bom, mas intervalo de confiança não pode ser grande. E ainda precisa ser tudo isso significante. Isso indica o resultado. Se eles forem adequados, um resultado robusto e favorável, um intervalo de confiança estreito, bom, tudo isso baseado em uma pergunta adequada, em um método adequado, bom, aí você tem todos os elementos para poder chegar a fazer julgamentos, né? Porque você tem os elementos na sua mão de cada um dos estudos para observar cada uma das variáveis e fazer a avaliação da certeza da evidência. Bom,
E como reduzir as limitações do grade? Porque o grade, como qualquer ferramenta, tem limitações. E é uma avaliação qualitativa, e toda avaliação qualitativa tem subjetividade. E como poder diminuir o grau de viés dessas subjetividades? Primeiro, os julgadores devem ser criteriosos, mas critérios preparados através de estudarem a ferramenta, grade, né? Serem treinados no grade para poder avaliar. Bom, uma vez isso, os avaliadores, no mínimo dois, devem se separar e, de forma isolada, independente, avaliar todas as variáveis usando o grade como ferramenta, dos mesmos artigos. Depois disso, essas pessoas devem se reunir e observar, né, se houve consenso ou não em cada um dos itens que foram avaliados. Se não houve consenso, depois de caso de discrepâncias que aconteçam, um terceiro avaliador pode fazer o julgamento, né, de desempate, de voto de Minerva, e aí fazer um julgamento para fechar. E aí, desse jeito, vocês vão ter uma avaliação, no mínimo, feita por duas pessoas, às vezes até por três, né, de forma independente. E havendo coincidência, né, porque desses dois, treinados e feitos essas avaliações, vocês vão ter o resultado. E esses resultados, eles devem ser montados numa tabela. A tabela você pode construir, mas existem aplicativos que facilitam essa construção, que são, digamos que, muito divulgados em artigos científicos, então são aceitos. E a formação, mais ou menos aqui, né, de uma tabelazinha, onde vão ter cada um dos julgamentos feitos, avaliados e com a pontuação. Essa pontuação vai ajudar os avaliadores a chegar a uma definição. Se a evidência, se a certeza da evidência é alta, moderada, baixa ou muito baixa. Bom, eu espero ter ajudado esse entendimento. Convido a que vocês possam ler mais sobre isso, porque aqui a ideia é dar uma noção sobre o assunto que vai ficar mais enraizado na medida que vocês possam ler esses estudos. E partir agora também de um segundo ponto que é importante, né? De não entender que a evidência científica só acontece porque uma intervenção é feita há muito tempo ou é feita por alguém mais famoso, né? A evidência científica é uma ferramenta que deve ser avaliada, independentemente de quem faz ela, independentemente de quanto tempo isso é feito, né? Os critérios podem ser corrigidos em futuros estudos para poder se chegar ao nível de evidência, que às vezes o problema é o método, reconheço, mas para poder confirmar que isso é uma evidência, uma certeza da evidência científica, isso precisa ser retratado também nos estudos científicos. Muito obrigado, tchau.